Se você ignorar isso, vai pagar caro depois. A maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Quando o tempo foi perdido. Quando as escolhas erradas começaram a cobrar o preço. Preste atenção. Porque o que você vai ouvir agora não é algo que normalmente te contam de forma direta. Existe um padrão silencioso que separa quem constrói uma vida sólida de quem vive repetindo os mesmos erros, e esse padrão começa em decisões pequenas, quase invisíveis. No início, tudo parece inofensivo. Adiar um plano, ignorar um aprendizado, escolher o caminho mais fácil. Nada disso parece perigoso no momento. Mas é assim que o problema começa, de forma discreta. É como alguém que planta algo sem perceber o que está cultivando. Quando finalmente olha ao redor, já está cercado pelas consequências. E então vem a pergunta: em que momento isso saiu do controle? A resposta é simples, mas difícil de aceitar. Começou quando você decidiu não prestar atenção. Observe ao seu redor. Quantas pessoas vivem presas em ciclos? Elas sabem o que precisam fazer, mas continuam adiando. Sabem o que evitar, mas continuam repetindo. Isso não acontece por falta de inteligência. Acontece por negligência. Porque ignorar é mais confortável do que mudar. E é exatamente aí que está o custo escondido. Cada vez que você ignora um sinal, você está fazendo um acordo com o seu próprio futuro. Talvez você pense que ainda tem tempo, que pode corrigir depois, que não é tão urgente assim. Mas esse é um dos maiores enganos. O tempo não espera pela sua decisão. Ele continua avançando silenciosamente, acumulando resultados baseados no que você faz hoje. E aqui está algo que poucos dizem claramente. Não são os grandes erros que destroem a maioria das pessoas. São os pequenos hábitos ignorados todos os dias. Imagine alguém caminhando por um caminho aparentemente tranquilo, sem obstáculos visíveis. Ele segue confiante, sem questionar a direção. Mas aos poucos, o terreno começa a mudar. Pequenos sinais aparecem, alertas sutis, mudanças no ambiente. Ele ignora. Todos continua. Até que, de repente, percebe que está perdido, longe demais para voltar com facilidade. O problema não foi o final do caminho. Foi cada passo dado sem atenção. Agora entenda isso com clareza. Toda escolha tem um efeito acumulativo. O que você repete, você fortalece. O que você ignora, cresce sem controle. E quando finalmente se torna impossível ignorar, o preço é muito mais alto. É por isso que algumas pessoas parecem ter controle da própria vida, enquanto outras estão sempre reagindo aos problemas. A diferença não está na sorte, está na atenção. Mas existe um outro lado, e é aqui que tudo muda. Se ignorar, cobra um preço. Prestar atenção gera poder. Quando você começa a observar seus próprios padrões, quando decide interromper ciclos antes que eles cresçam, você assume o controle, não de tudo, mas do suficiente para mudar o rumo. E isso acontece agora, não depois. Então eu te pergunto, o que você tem ignorado ultimamente? Qual decisão você vem adiando? Qual sinal você já percebeu, mas escolheu não agir? Essas respostas definem muito mais do que você imagina, porque no final, não é sobre o que acontece com você, é sobre o que você escolhe fazer com o que acontece. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que você decidiu não ignorar mais. Isso cria compromisso. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo que realmente muda a forma como você pensa e age, se inscreve no canal e deixa seu like.
porque essa é só a primeira parte. E o que vem a seguir pode evitar erros que custam muito mais caro do que você imagina.